Olá, meu nome é Elaine, eu sou enfermeira da equipe multidisciplinar do ambulatório de asma no município de São Bernardo do Campo. Quando eu fiz o curso me fez refletir sobre a necessidade de me envolver mais nos cuidados adequados da pessoa com asma. O que ele fez eu pensar e o que eles passaram e que isso me incomodou muito. Que cuidado adequado é eu fazer a coisa certa, no lugar certo, no momento certo e para a pessoa certa. Então, quando eu comecei a avaliar no ambulatório de atendimento dos nossos pacientes com asma, o que eu percebi é o seguinte: o que dá certo no município A pode não dar certo no município onde eu trabalho, onde eu atendo. Então, o meu tratamento adequado é de acordo com a necessidade do meu paciente. Por isso a importância do tratamento terapêutico singular. E foi isso que me fez refletir e pensar em estratégias que poderiam melhorar as condições dos meus pacientes do meu município, onde eu trabalho. E as necessidades deles podem ser diferentes da necessidade de pacientes de outros municípios. E foi isso que eu estudando o perfil dos pacientes daqui do nosso município, que chegou a ideia desse chaveirinho. E aí vocês podem me perguntar: Elaine, mas por que um chaveirinho? Quando eu pensei em criar o chaveirinho, eu pensei na qualidade de vida que eu poderia proporcionar para o meu paciente. Todos nós temos conhecimento que a asma é uma doença crônica, que ela não tem cura, uma doença inflamatória que não tem cura, mas ela tem controle. E o que eu percebi no dia a dia do meu ambulatório, do meu atendimento desses pacientes, é que quando chega final de ano, no tempo das festas, os familiares não querem levar eles junto para passar o fim de ano na praia, numa chácara, num sítio. Por quê? Porque o desconhecimento causa medo. E aí este familiar, ele tem medo de levar essa pessoa com asma para algum local e se ocorrer uma exacerbação da asma, ele não saber o que fazer, então ele evita de sair com esse paciente. Então a ideia foi essa: do lado A do chaveirinho, nós colocarmos o plano terapêutico singular deste paciente. E um passo a passo, se ocorrer uma exacerbação, o que o familiar deve fazer. Qual medicação usar, qual a quantidade que deve usar, o tempo, o intervalo que deve usar e, se não melhorar, quando e em qual momento deve ser levado esse paciente para um atendimento num hospital, numa UPA, no pronto atendimento. No lado B do chaveirinho, eu pensei no profissional que está na ponta, na urgência e emergência, que irá atender esse paciente e ele não tem um domínio de como ele deve atender um paciente exacerbado de asma. Então, no lado B vai o passo a passo do que o profissional da saúde deve fazer na exacerbação da asma de um paciente que está na urgência e emergência. Quais as medicações que ele deve fazer, em que tempo que ele deve fazer, quando esse paciente deve ficar internado, quando esse paciente deve ser até encaminhado para uma UTI quando há necessidade. E aí, esta foi a ideia do chaveirinho. O que eu queria dizer para vocês é o seguinte: a ideia do chaveirinho nasceu depois de um diagnóstico do perfil dos meus pacientes, dos nossos pacientes, no nosso ambulatório. Pode ser que o chaveirinho ele não vá funcionar na sua cidade, no município onde você mora. Se você morar lá no Iapoque, com certeza o chaveirinho pode não funcionar, porque lá não funciona a internet, você não vai ter sinal de internet. Mas o que eu quis trazer para vocês é o seguinte: quando nós paramos e nós fazemos um diagnóstico, um levantamento situacional do nosso paciente, da nossa realidade, as ideias vêm e o que a gente tem que fazer é colocar em prática e levar para a nossa gestão e junto com a gestão nós discutirmos e, sendo aprovado, nós colocarmos em prática, porque aí nós vamos poder, com certeza, dar um tratamento adequado, no momento certo, para a pessoa certa, na hora certa, e com isso nós vamos trazer de volta a qualidade de vida para o nosso paciente. Eu espero ter contribuído com vocês, agradeço a oportunidade de trazendo para vocês um pouquinho do que nós aqui
em São Bernardo do Campo estamos fazendo para tentar sempre dar o melhor atendimento, com qualidade, com humanização e sempre pensando no melhor para os nossos pacientes. Muito obrigada pela oportunidade.